Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança, né? Sempre uma alegria, né, poder reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? O seu programa de entrevista, de debates, onde a gente aqui sempre procura discutir os assuntos ligados aí à cidade, à cidadania, enfim, né? Para quem já conhece aqui a nossa pauta de discussões. Sempre de forma aberta, franca, democrática, esperando contar com a participação aí dos telespectadores, né? E para tanto, já vamos deixar aí aberto aí, desde já, os canais de comunicação. 2629-2571, 2629-2571, ou através do endereço eletrônico do MSN, Cidadania e Socialismo, @hotmail.com, né? São os dois canais. E como a gente tem tido alguns problemas com o telefone, hoje eu vou deixar um número adicional a mais, via celular, que também o nosso telespectador, se quiser, pode fazer o contato com a gente. É 9201-2047. Então, além do 2629-2571, que é o telefone da Jovem TV, você pode nos contactar para participação através do 9201-2047, né? E o livro da semana, o livro que vai ser sorteado hoje para quem participa, né? É um livro muito interessante do professor Mário Sérgio Cortella, que é professor de filosofia e doutor em educação pela PUC São Paulo. É um livro que ele faz aqui uma pergunta: qual a tua obra? É um livro que trata de filosofia, de comportamento e de ética. Um livro muito interessante, né? Da área dos vários, né, livros que o professor Mário Sérgio Cortella já escreveu aí ao longo do tempo. E o tema hoje do Cidadania e Socialismo, eu vou dar uma continuidade a um tema de 2 programas atrás, que é algumas questões ligadas à gestão pública, né? Com um foco hoje em cima de uma coisa chamada limpeza urbana, coleta de lixo. Então nós vamos discutir aqui e dar dados muito interessantes para você refletir aí, você que está aí do outro lado da tela, e você possa avaliar como são definidas aqui na cidade as prioridades no que tange à gestão pública. E você vai ter surpresas com os números que nós vamos colocar aqui. Porque você tem uma ideia, o que se gasta de limpeza urbana, de coleta de lixo aqui, gente, equilibra e às vezes supera o que é gasto em educação. Então, por aí você já tem uma ideia, né? Pensar no futuro de uma cidade, onde o orçamento do lixo é igual ou um pouquinho, às vezes, até maior do que a educação, é preocupante. Babade, boa tarde. Vamos bater esse papo novamente aí com o nosso telespectador sobre gestão, né? E dar a nossa visão, a nossa ótica, né, sobre o tema. Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos aí, né? Vamos bater essa bolinha aí. Interessante essa... Te surpreende, sabe disso, Babade? Porra, como, né? Pois não, é, né? Com esse modelo de gestão que está aí, nada surpreende, né? Nada surpreende a gente, né? Esse modelo aí, né? Nós vamos dar alguns dados atuais, mas esse esquema que vigora de coleta de lixo aí, ele é uma coisa que vem lá de trás, né? Vem lá há 15, 16 anos já, não é uma característica específica nesse governo. Mas é óbvio que, como hoje o orçamento aumentou muito, né? O orçamento esse ano está para fechar aí o quê? 550 milhões, Babá? 550 está em torno milhões. Disso, né? Orçava no ano passado que daria em torno de 490 milhões e vai ter um superávit, né, na previsão orçamentária. E aí passou-se a se gastar mais. A gente compreende que a cidade cresceu, evidentemente cresceu não, inchou, né? O número populacional, né? Agora, são dados estranhíssimos, né, que a gente vai começar de pronto aí a conversar sobre isso. Eu tive ontem no programa da Iva Maria, um programa da Rádio Estação 104, né, onde a gente foi fazer algumas avaliações sobre isso, e esse tema também foi levantado lá e me foi perguntado pela Iva Maria. Então, são temas muito delicados aqui na cidade, que muita gente não quer nem entrar, né, Babade? A gente vê, existe até um certo temor das pessoas em discutirem essa questão do lixo, até porque disse, entre aspas, que existe uma grande máfia em torno disso, né? É caixa preta mesmo, isso é uma caixa preta. Né? Isso é uma caixa preta, né? Isso aí, literalmente uma caixa preta. E às vezes cria um temor nas pessoas de discutir isso. A gente aqui vai dar dados reais, dados apurados, por exemplo, no Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, e vocês vão poder entender, e aí vocês é que vão fazer a sua reflexão, né? Evidentemente que a gente sempre emite aqui algumas opiniões, porque nós não nos omitimos, né? Nós temos posição e ela tem sido sempre muito clara,
né, de ruptura desse modelo que está aí, que a gente entende que não é adequado para a gestão pública da cidade. Aí uma discussão que vai envolver vários temas. Então, para que você tenha uma ideia, dos valores, né, que hoje a cidade tem, Babad, vou te passar isso para você também emitir a sua opinião. Existe uma empresa, né, que faz a coleta, né, do lixo na cidade, a coleta. Né, os caminhões, os tratores, não os funcionários. Os funcionários são ligados à SECAF, são funcionários da SECAF. Mas a empresa ela tem um contrato com a prefeitura, né, através de uma licitação. Entra com os equipamentos, não é isso? Ela venceu esse contrato através de uma licitação que ninguém consegue direito identificar. É uma coisa, como você disse, é uma caixa preta enorme. E esse contrato, ele gira em torno, gente, de 2 milhões e 600 milhões. Né? 2 milhões e 600 mil reais por mês. Né? Esse contrato, ele hoje está em torno aí de, eu tenho aqui alguns dados do TCU, ele está em torno de 32 milhões. Só que esse contrato, Babad, ele é feito por 8 meses. Ele é feito de abril a dezembro. Exatamente para que nos meses de janeiro, fevereiro e março, onde teoricamente a população é maior, eles fazerem o famoso termo aditivo. Aí aumentam em torno de 25% esse contrato, né? Aumenta-se o valor mensal de recolhimento. Quando a cidade está, né, a região... Exatamente. Né? E esse contrato aí chega a em torno de 40 milhões de reais. É o que a Limpatec leva do município anualmente para fazer esse processo de coleta. E esse que eles chamam de aeramento, que é a limpeza das areias das praias, né? Que não é só especificamente a coleta de lixo. Então, para você ter uma ideia, são 40 milhões anuais que é gasto com coleta de lixo da cidade. Me parece um valor extremamente elevado, né? E não há nenhum interesse das nossas autoridades, ao longo desses últimos 16 anos, de tornar isso uma coisa pública e transparente para a sociedade. Então, essa questão do lixo é um negócio seríssimo. O papel de fiscalização efetivo caberia à Câmara de Vereadores. Por seu lado também, nenhuma contestação, nenhuma verificação se isso, em que bases que foram feitos esses valores, né? Como é que se chegou a esse termo. Aí surgem denúncias que dizem que vai uma parte para a empresa e volta a outra em forma de caixador de campanha. Aí, como o governo não dá transparência, ele se permite a todo tipo de críticas e até ilações que se podem fazer, porque corre a boca pequena, né, nos subúrbios, digamos assim, da política, que há essa manobra com essas empresas. Né? É uma empresa... Isso é proposital, né? Exatamente. Então, você vê, 40 milhões é que é gasto anualmente por essa empresa para fazer a coleta de lixo. Mas não é só isso, Babad. A coleta de lixo, ela envolve a levada desse lixo para o aterro sanitário em Baía Formosa. E aí surge mais um novo contrato, que é também de 8 meses, que hoje está na faixa aí em torno de 3 milhões de reais para levar o lixo para o aterro sanitário. Mensal? Não, anual. Aí é mais barato, é anual. Só que com os respectivos termos aditivos nos 3 meses também, de janeiro, fevereiro e março. Alta temporada. Então esse valor já sobe aí para coisa de 4 milhões e meio. Juntando a coleta com o aterro sanitário, chega perto de 45 milhões. Com coleta de lixo. Mas não é só isso. Vá anotando, telespectador. Existe uma coisa chamada também varrição das ruas. E essa varrição é feita por empreiteiras, né? Feita por empreiteiras, as varrições. Né? São esses modos de cores aí? São inúmeras empreiteiras. Cor verde, cor essa... Foi a Laí que implantou esse negócio. Não, essa aí já foi um processo que a Laí falou para programar a cidade, né? As empreiteiras, ela é uma espécie de loteamento do município, onde cada empreiteira pega determinada área, determinado bairro. Tem a empreiteira que limpa o Jardim Esperança, tem a empreiteira que limpa o bairro do Morubá. Então, se você juntar todas essas empreiteiras num processo também que não é transparente, muitas não são feitos por licitação. Um é contrato maior, outro é contrato menor, entendeu? É uma coisa extremamente nebulosa, que pelo governo não dá a devida transparência nisso também, começam a surgir as especulações e quem atua no miolo e nos bastidores da política sabe que muitas dessas empreiteiras, Babad, estão em nome de laranjas
E as empreiteiras, na verdade, são de vereadores do esquema e alguns secretários de governo. Então a gente vive assim e tem que ter coragem de dizer isso. Se eles quiserem negar, quiserem apresentar os valores reais à população, o programa está inteiramente aberto. E eles têm todos os canais de mídia para fazer isso. Não é verdade? Tem a mídia DO, né? Chapa branca, quer dizer, espaço para expor isso de uma forma transparente, né? É que não falta o espaço, não? Então nós estamos colocando esses dados e, evidentemente, dando toda a oportunidade para quem se sentir atingido de fato, chegar e dizer, a gente sabe, dizem que tem radialista que tem empreiteira, entendeu? A gente não vai aqui ser leviano, até porque a gente não pode provar, né? Agora, é altamente suspeito. Você pega os nomes das empreiteiras, tem uns negócios ali esquisitos. Isso tudo porque a coisa não é feita de forma transparente. Né? É o que a gente se aí bate. Abre espaço para esses comentários, para todo, né? Abre espaço para isso aí. Porque quando se fala em gestão pública, a palavra de ordem, babá, deveria ser transparência. E é exatamente isso que falta. Não aqui não, no Brasil inteiro, né? Você vê as denúncias de corrupção no governo Dilma, está outro ministro agora na corda bamba, que é o Fernando Pimentel, envolvido naquelas consultorias meia picaretas ali e tal. Geralmente o Cabra, ele foi prefeito de BH, tinha informações privilegiadas, né, Alain? O Cabra foi prefeito, tinha informações privilegiadas, aí vai consultoria, né? Vai prestar, vai ganhar dinheiro, Alain? E então a gente usou esse caso para ilustrar, né? Mas vamos voltar aqui aos dados. Então, você tomou nota aí, né? 40 milhões de recolhimento de lixo, mas em torno de 4.500 para levar para o aterro sanitário, para fazer o aterramento, todo aquele processo, né, bioquímico que tem que fazer. E lá, nesse aterro, pertence a quem esse aterro? Pertence a uma outra empresa. É outra empresa? Já é uma outra empresa. Não, o aterro sanitário já é de uma outra empresa. Né? E, segundo as línguas, um empresário muito ligado ao governo, costuma ser doador de campanha, entendeu? Inclusive de vários políticos que antigamente dizia que não recebia dinheiro dele e parece que agora partido, recebe. Né? Diferentes partidos. Partido que se diziam guardiões da ética e da moral, e parece que esse empresário do ramo do lixo agora irriga a campanha de muita gente que se dizia oposição, né? Então, 45 milhões nesse processo. Entra esse processo das varrições. Para que você tenha uma ideia, né, a Joaquim Nogueira tem uma empreiteira que limpa o lado direito e outra empreiteira que limpa o lado esquerdo. Tem que dividir, isso é um feudo, babá. Tem que dividir entre os amigos do poder. As empreiteiras, em sua grande maioria, cidadão, são de gente ligada ao poder e disfarçadamente ela vem em nome de laranja. O Ministério Público não apura nada, né? Como aqui nessa cidade a coisa está complicada demais sobre esse aspecto. Deve ser muito trabalho, né, que tem lá no Ministério Público realmente. Então acontece isso. Então estima-se que com essas empreiteiras, né, que com essas empreiteiras, daqui a pouco eu vou abrir a participação aqui, tem alguns companheiros já querendo se manifestar, a gente vai abrir só para fechar aqui os dados. Estima-se que é um valor que é dificílimo de saber. De vez em quando sai até uma publicação naquele diário oficial da prefeitura, né, que é o Noticiário dos Lagos, empreiteira tal, serviço de varrição tal. Estima-se que se gaste aí em torno de 20 a 25 milhões também com isso. Aí entra o orçamento da SECAF, que é outra caixa preta enorme, que, segundo parte do orçamento da SECAF, também tem envolvimento direto com a questão da limpeza urbana, como, por exemplo, recolhimento de galho, esses aterros de obra. Em suma, quando você soma tudo isso, papai, chega aí na faixa de 100 milhões de reais. E quando você olha o orçamento da educação, que é 90 milhões, você olha para o orçamento da saúde, que é em torno de 115 milhões, isso anual, você fica tentando entender que tipo de prioridade a gestão pública dá para as políticas públicas essenciais. Quer dizer, equipara num critério de prioridade, de gasto do dinheiro público, a coleta de lixo com políticas públicas essenciais, cara. Esses valores são uma caixa preta. Isso aí, Babá, eu vou dizer que não resiste a uma auditoria séria. Esses contratos de licitação, esses contratos que são assinados, alguns sem licitação, às vezes em regime de urgência. É impressionante o tamanho da caixa preta que é isso. A gente está tentando abrir, através de conseguindo algumas informações, e a gente vai vendo coisas assim que, olha, dá medo de dizer aqui, Babade. Dá medo de dizer. Que interesses, né, rapaz? Quer dizer,
Aí, quando você fala em gestão, você olha para a saúde da cidade, né? Vê a situação que anda a saúde da cidade. A educação, né? Cabo Frio é o 9º orçamento do Estado e é aí a 36ª em aproveitamento, quer dizer, esperava-se um rendimento, né, mais adequado. Aí você olha para o salário do professor, você olha para o salário dos profissionais de saúde, o auxiliar de enfermagem ganha em torno de R$600. Ele é vital dentro da estrutura da saúde, o auxiliar de enfermagem. Tem que se fazer uma defesa dessa categoria, tanto dos enfermeiros, da enfermagem, que é um número menor, né? O número maior realmente é a dos auxiliares de enfermagem, quer dizer, um elemento fundamental que está ali ligado diretamente ao atendimento, ganhando praticamente o salário mínimo, enquanto você paga verdadeiras fortunas na questão da limpeza urbana. Então, isso é um assunto, gente, que você que está aí do outro lado, tem que cobrar dos administradores, você que votou no teu candidato a vereador, que votou no teu candidato a prefeito, tem que chegar para ele dizer, pô, torna público isso, o que estão fazendo com o meu dinheiro? Onde é que o meu dinheiro está? Está indo para o lixo? Como é que é isso? Abre um parênteses aí. Outro dia eu vi um programa aí numa outra emissora, entendeu? Um jornalista entrevistando dois vereadores. Os 2 vereadores falando, parecia que Cabo Frio era um paraíso, era o céu. Eu falei, não é possível, eu estou vivendo no céu, no paraíso e não sei. Hein, Cláudio? Você viu? Pode ver? Parece, porra. Porque quem faz oposição, fala, denuncia, é porque são invejosos, entendeu? Resumindo, disseram, porque não tem voto, entendeu? Porque o povo está satisfeito com a gente, porque a gente trabalha muito, coisa e tal. Trabalha desse jeito, né? A gente sabe. Porque seria a Câmara de Vereadores que tinha que fiscalizar isso aí. Babá, não, né? Não seria a Câmara de Vereadores que teria que fiscalizar? O Darcy Ribeiro fala uma frase, agora eu não estou lembrando bem, né? Ainda bem que eu não ganho deles, como é que é? A minha vitória é perder, porque ganhar nas condições que são vencidas as eleições aqui, 2008 é uma prova disso, é um mar de denúncia, a eleição está sob júdice até hoje, né, do uso da máquina, de compra de voto. Tem vereador que tem uma postura, que chega na Câmara, se diz isso e aquilo, distribuiu dentadura, a campanha toda aí, entendeu? E é os mesmos que chegam lá e vão dizer isso, que quem critica, quem não tem voto. Como se quem não tivesse voto não pudesse criticar, como se o cidadão comum, por exemplo, que paga imposto, que paga o salário dele de vereador, não pudesse criticar. Quer dizer, é sempre assim, tenta desqualificar o crítico porque falta argumento na crítica, para contrabalançar a crítica. Tem alguém na linha? Tem alguém na linha? Se tiver, pode deixar, que a gente também está tendo aqui algumas participações pelo MSN, mas depois eu leio. Se tiver alguém na linha, produção, pode colocar. Alô, quem está falando? Alô? Cláudio Leitão? É por isso que tem dado problema. Alô? Aí, a gente, na questão, alô? Na questão da passagem, né? Alô? Ah lá, entrou agora, a passagem para o estúdio. Quem está na linha? Cláudio Leitão, é Sérgio Friedman, tudo bem? Ô Sérgio, tudo bem? Tudo bem. Que manda? Eu estou telefonando para o seguinte, para lhe dar os parabéns a você e ao Babad por abordar com tanta profundidade um tema que a maioria das pessoas aqui em Cabo Frio tem o temor de falar. É verdade. Então é muito importante que você aborde isso para que a população se conscientize e te responda na próxima eleição, para mostrar justamente o que ocorre nessa cidade. É uma vergonha o que ocorre com o problema do lixo. E não é só o lixo, você sabe disso tão bem. Isso acontece no Brasil todo, inclusive. É um esquemão isso aí. É por isso que as pessoas têm medo de falar. Exatamente. Mas o pessoal de Cabo Frio, até mesmo a mídia alternativa, ela tem um pouco de receio de abordar esse problema. Verdade. Então você está de parabéns, você e o professor Babad, por levantar essa questão. Tá? Um grande abraço a você e ao professor. Obrigado aí, Sérgio. Vou te colocar aqui no sorteio do livro aqui depois. Um abração, hein, Sérgio? Um abração, um abração. Valeu, obrigado. Aqui, os dados que a gente está dando aqui são dados tirados do TCE. Porque, Babad, quando é feita essas licitações, sempre se comete uma irregularidadezinha, entendeu? Aí o TCE manda investigar e automaticamente, quando o TSE manda investigar, ele faz o levantamento dos valores, aqui, ó, do que é o serviço. Então, o que a empresa presta aqui? A empresa ela presta serviço de obras, serviço de engenharia, de limpeza, de aeração de praias, manutenção do aterro sanitário e resíduos sólidos, coleta e remoção de transporte de resíduos domiciliares, públicos, volumes insercíveis, industriais, quer dizer, até o volume dos serviços de saúde, aquele, né, o lixo
da saúde que hospitalar, que tem um trato especial. Então, é uma série de itens que saem na licitação. E não há... O que a gente reclama, fundamentalmente aqui, é essa questão. Não há nenhuma preocupação de transparência. Ah, mas vai dizer, a sociedade não cobra isso. Mas deveria ser obrigação do gestor público. Já que a sociedade não cobra, e a gente sabe qual é o motivo, né? Muitas vezes por falhas educacionais, por falhas na formação da cidadania, pela falta de investimento de educação. Então a população não se atenta a isso. A grande massa da população não se atenta a isso. Por uma cidade pobre que não tem economia, as pessoas ficam dependendo do poder público. Exatamente. E a outra parte, Abad, por omissão de várias pessoas que sabem e que não querem se manifestar por interesses diversos. Né? Como a gente não tem rabo preso aqui com ninguém, desculpe a expressão, a gente quer tornar público, sim, e a gente fala... em cima de... Não estamos fazendo aqui nenhum tipo de acusação leviana. Agora, isso está errado, isso não está correto. Isso tem que ser tornado de forma pública e transparente para que as pessoas possam refletir sobre isso. Então, caberia ao administrador, tendo em vista que a sociedade tem essa dificuldade de se manifestar, né? A sociedade civil organizada não tem força política para isso nessa cidade, caberia... Partir dele, né? Partiria do próprio poder público, do gestor público, dizer, ó, foi feito isso. Pô, a gente faz uma comparação. Dessa maneira, entendeu? Esses valores, a gente faz comparações com cidades maiores do que a nossa, e às vezes você encontra, às vezes, lá, Babai, valores menores do que esse. Será que o lixo daqui pesa mais? Deve ser excesso de água, né? Porque dizem que põe água para pesar mais. Você sabia disso, né? É impressionante. Ainda tem esse negócio na hora da pesagem lá, no aterro, dizem que molha o lixo para pesar mais. É impressionante. Olha, os caras morrem de medo, Babai, quando se fala numa coisa chamada usina de reciclagem de lixo. Às vezes eles contratam até uns caras que dizem, não, isso é antigo, não se faz mais isso, em vários países do mundo se provou que não é viável economicamente. A gente tem notícia de reciclagem e de separação, né, aquela coleta seletiva, em várias cidades do Brasil, do mundo todo, de sucesso. E o lixo, onde ocorre isso, entendeu? Nessas cidades, então, modernas, que tem a visão de sustentabilidade, entendeu? De vez do lixo dar despesa, gera receita para o município, gera renda, gera emprego, entendeu? Essa forma moderna, entendeu? Agora, na visão de sustentabilidade, entendeu? Quer dizer, de vez de pagar 100 milhões, entendeu? Gera receita. Entendeu? Produz energia, a energia da usina, às vezes, que vai gerar gerada pela própria uma localidade, aí vai baratear, a cidade vai pagar menos energia. Quer dizer, essa é a visão moderna, né? De gestão moderna. Nós vamos trazer aqui ainda uma pessoa especializada nesse campo e vamos aprofundar esse debate, porque isso tem que ser tornado claro para a população. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de apoio cultural e vamos voltar aprofundando um pouco mais essa questão da reciclagem e do melhor tratamento, digamos assim, que deve ser dado ao lixo para promover uma economia de recursos públicos. É 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Apoio Cultural Tia Maluca, no Boulevard Canal. O melhor restaurante de Cabo Frio. Tia Maluca, maluca por natureza. Tia Maluca por natureza. Se você achou que depois dessas imagens você já viu tudo, venha pro Tia Maluca. Seja nosso apoiador cultural. Ligue 22 9201 2047.
Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Então, Cidadania e Socialismo de volta, né? 2629-2571, né? O telefone da Jovem TV. Você pode participar também aqui pelo celular, 9201-2047, ou através do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com. Livro da semana: Qual é a sua obra? Do professor Mário Sérgio Cortella, filósofo e doutor em educação pela PUC São Paulo. O livro trata de ética, de comportamento e de filosofia. Uma leitura muito interessante, né? Que faz você refletir sobre o teu posicionamento frente aí à vida, à sociedade. Inclusive, né? Refletir sobre esses dados, né? Que você está dando aí sobre essa questão do lixo. Né? A gente tem dados ao longo desses últimos 6 anos, né? 8 anos, 7 anos, né? Foram só de coleta, tirando varrição, tirando o aterro sanitário, foram gastos cerca de 170 milhões de reais com a coleta de lixo. Quer dizer, é uma fortuna, um valor que empregado em outras políticas públicas... Quer dizer, o lixo é um luxo, né, para alguns, né? Esse trocadilho. Isso, lixo babado. Para alguns aí é um luxo, né? Isso ocorre no Brasil inteiro. É um dos grandes geradores de caixadores de campanha, porque, como você sabe, legalmente, a concessionária de serviço público, ela não pode fazer doação a candidato nenhum, né? Porque ela é proibida por lei. Então, a forma que eles encontram é superfaturar contratos e depois esse dinheiro entra no tradicional Caixa 2. É por isso que a gente se bate pelo financiamento público de campanha. Porque o telespectador, que às vezes quer contra isso, que diz, vão dar mais dinheiro público para os candidatos fazerem campanha, mas ele não tem a percepção que esse dinheiro é tirado através das valas da corrupção, através dos contratos que as empreiteiras... São dinheiros públicos, e né? tira da gente, leva para eles e devolve no Caixa 2. E o rombo aí, por exemplo, maior. Aí se gasta mais em lixo do que em educação. Quando se investir em educação, vai melhorar a questão do lixo, não é? Né? Um cidadão consciente, educado, entendeu? Ele vai sujar menos, ele vai praticar a chamada coleta seletiva, não é? Separar lixo orgânico, de papéis, de plástico, reciclável, quer dizer, tudo, né, passa pela educação. Quer dizer, quando uma cidade gasta mais em lixo, porra, essa cidade está perdida. Né? E ainda no mundo que está se falando em quê? A questão ecologicamente correta, a questão da sustentabilidade, pô, aí que fica mais, aí que dá mesmo um parafuso na cabeça da gente. Vamos dar mais uma oportunidade, tem mais um leitor na linha. Quem está na linha? Alô, boa tarde. Quem está falando? Alô, é o Sidney. Oi, Sidney. Pode falar, meu amigo. Tudo bom, meu querido? Eu estou assistindo o programa de vocês aí e tá show de bola, porque é bom esclarecer algumas coisas para a população. E uma das coisas que a gente não consegue entender é que um cidadão que é presidente de uma Câmara como a cidade de Cabo Frio, na Câmara Municipal, vai aí fazer um discurso e diz que ele está lá simplesmente para ajudar o prefeito. Ora, como é que um cidadão tem essa infelicidade de usar uma frase dessa, quando ele está aí para representar o povo, ele é um representante legal do povo. Pergunte, você está super correto na afirmação de vocês aí, quando tem que investir na saúde e no material humano da prefeitura. Veja só, um plano de cargo de salário, onde é que tem na cidade de Cabo Frio? Vê quem fez, quem é que faz. É promessa desse prefeito e do anterior. Exatamente. Me diz Nenhum dos dois cumpriu a palavra com os professores. Me diz há 30 anos atrás, exatamente, se existe um plano de cargo de salário, onde é que ele se encontra, qual é o número do processo, se a Câmara sabe disso. Pois é. Vocês estão certíssimos em cobrar. É por aí mesmo. Um caminho é esse, é tirar esse bando de corruptos que estão por aí. Falou, Sidney. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom, sucesso no teu programa. Posso te colocar aqui para participar do... Posso te colocar aqui para participar do sorteio do livro? Tudo de bom, tá, querido? É isso então, aí mesmo. Legal. Tem que largar o pau nessa turma. A gente está colocando aqui dados para a população refletir, né? A gente falou aí, para você ver, as obras da Copa, Babade, estão fazendo algumas jogadas na hora da licitação e já se sabe que metade das obras vai ser feita sem licitação. Eles estão atrasando, né, de propósito, né? O calendário está sendo atrasado justamente para eles fazerem sem licitação. Então, os valores vão sair coisas astronômicas. Por exemplo... É o modus operandi, né? Eles estão gastando em torno de 800 a 900 milhões para construir e reformar estádios,
quando nessa última Copa agora, na África do Sul, se gastavam 400 milhões para fazer um estádio de futebol. Aqui vai se gastar o dobro, 800, 900, para construir, e alguns nem para construir, para reformar o Maracanã. Bateu 1 bilhão. Aí foi feita uma auditoria pela Alerj, caiu para 700 e poucos milhões. Conseguiram evitar o roubo de quase 300. Não, mas vai chegar depois. Mas aí eles vão atrasar, aí vai cair na questão da urgência da obra, aí o aditivo, não tem 25% de aditivo, vai bater 1 bilhão. Pode escrever. Pois é, então a população ela precisa refletir sobre essas questões e entender que não adianta bater no peito e dizer assim, eu odeio política, eu não quero discutir política, porque você vai ser impactado por todas essas decisões políticas. Quando um prefeito ou um governador decide gastar dinheiro no lixo da forma que é gasto aqui, vai faltar dinheiro, companheiro, para educação, para saúde, para habitação popular. Você alguma vez ouviu falar em algum projeto real, projeto sério? Não é aquele projetinho que vai ali e constrói 50 casas. Sem marketing político. Agora mesmo, o Minha Casa Minha Vida vai construir 160 casas aqui no Morubá, dinheiro do governo federal. Mas eu digo de iniciativa do governo municipal. Você que está aqui há mais tempo do que eu, você já ouviu falar em alguma iniciativa séria para resolver a questão da habitação popular? Existe um déficit, Babad, de cerca de 25 mil famílias na cidade que moram em situação indigna. E não há nenhum esforço no sentido de desenvolver uma política pública para essa área. Existem várias alternativas, inclusive a criação de uma cooperativa habitacional municipal que podia funcionar com financiamento da própria prefeitura. Os royalties. E na busca, fazer um fundo dos royalties, de financiamento de outros meios, de banco de desenvolvimento e, inclusive, financiamento Caixa exterior. Econômica, tem projeto. Que existe projeto. Então, agora, precisa ter credibilidade. Para um cara vir lá da Alemanha, para um cara vir lá dos Estados Unidos, botar uma grana aqui em habitação popular, é preciso ter credibilidade, precisa ter alguém sério lá que garanta que os recursos que o cara vai colocar numa cooperativa habitacional municipal vai ser investido efetivamente na construção de residências para cobrir esse déficit de mais de 25 mil famílias que moram em situação indigna. Então, a gente não pode achar que tem que ficar simplesmente alienado da questão política. É ela que te governa, é ela que decide o preço do feijão, do sapato, da conta de luz, da conta de água. É as decisões políticas que define. Já dizia Bertolt Brecht, lá no século passado, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele tem que se inteirar, não precisa ser expert, não precisa acompanhar todo dia, mas tem momentos cruciais de decisão, principalmente o momento de decisão de voto, que você tem que escolher entre o modelo de gestão e desenvolvimento que você quer para a sua cidade e não se limitar apenas e tão somente em votar no mais famoso, no que demonstra mais poder econômico nas campanhas eleitorais. E isso acaba acontecendo por aí. Alguma observação, Babad? E a gente sabe que em política, entende, não existe espaço vazio. Ou você ocupa, você que é decente, que é ético, ocupa, ou senão os pilantras, entendeu, vão ocupar. Pois é. Esse espaço, por quê? E é um espaço, entende? É um espaço que tem os interesses, entendeu? Né? São cada interesse aí, né, em termos de grana, em termos de tudo. Quer dizer, essas pessoas éticas, essas pessoas decentes, abrirem mão de fazer política, entendeu? Os espaços vão ser ocupados por essas... Porque o cara não vem de Marte. Não adianta a população... E não cai do céu. Não adianta a população dizer que só tem corrupto no Congresso Nacional. Porque ele representa a população. Porque foi votado. Está lá porque a população vota. E o que é mais impressionante, ontem eu estava no programa lá da Iva Maria e ela tem repórteres, né, que fazem reportagens de rua. Ia nos bairros. Era fundamentalmente as queixas que eu percebia, saúde e saneamento. Essas duas, principalmente a saúde, é impressionante como é coro. Você vai numa comunidade perguntar o problema, saúde ou saneamento. E aí, o recurso é desviado para outras áreas inteiramente diferentes. Aí, aquele cidadão que reclama, quando chega na época de eleição, ele simplesmente vota nos mesmos caras que não realizaram as políticas públicas ali nos respectivos bairros, ou vota no herdeiro político daquele cara, ou seja, no candidato que o cara está pedindo para votar. Cidadão, vai querer que mude o quê? Se você está olhando a situação no seu bairro, na sua cidade, você não está satisfeito com aquilo, você percebe
E tem pessoas que percebem claramente o enriquecimento ilícito de pessoas que lidam com dinheiro público. Porque tem cara que não disfarça não, babado. Tem nego que vira empresário, tem outros que de uma hora para outra passa a ter cobertura de frente pro mar, carro blindado, mesmo, né? Barcos. Ostenta legal. Os caras não. Tem secretário, vereador que de um dia para outro já começa. É impressionante. Os caras não estão disfarçando. Os caras moram num bairro mais popular, entendeu? Os caras não estão disfarçando. Os caras, quando eleito, morava num bairro popular, né? Simples, aí já muda de. Vira emergente. Os caras não estão disfarçando. Doideira. Os investimentos imobiliários. Os caras não estão E disfarçando. sabe qual é a estratégia desses camaradas? Eles trabalham com uma coisa, eles dizem o seguinte: o povo não tem memória mesmo, o cidadão não tem memória mesmo, entendeu? Então eu vou fazer mesmo. Em época de eleição, eu contrato aí uma empresa aí de marketing, um marqueteiro, fico bonito, coisa e tal, eu me vendo, que legal, fica tudo legal, porque o povo não tem memória. Temos que dar resposta a isso aí, né? E aquele que não ficar sensível à mensagem de marketing, eu vou lá e compro. Porque o que rodou de dinheiro, olha, tinha dinheiro que tinha cheiro de terra, baba. Era dinheiro enterrado. Olha só, vamos fazer um exercício aqui, o próprio juiz eleitoral na época da campanha de 2008, ele falou, olha, eu não tenho como coibir isso. O negócio é demais, eu não tenho elementos, não tenho material humano, não tenho material humano que possa fiscalizar. O cidadão que tem que votar, vê isso. A eleição está aí, judicializada até o final. Quer dizer, e quem pleiteia a vaga do prefeito fazia os mesmos procedimentos antes. Quer dizer, o mais engraçado é isso, né? A briga do Alair Marquinhos é assim. O Alair reclama que o Marquinhos usou a máquina contra ele. E ele, quando era candidato, usava a máquina contra os outros. Quer dizer, o troço beira. E o Alair fez. Risível. E o Alair, quando fez o sucessor Marquinhos, entendeu? Usou a máquina para eleger Marquinhos. Pois falta legitimidade. É igual a oposição na Câmara. 10 vereadores, como disse aí o Cid, são da base do governo. Estão lá para ajudar o governo. Os caras não têm vergonha, não. Eles sobem na tribuna da Câmara. Alguns têm mais cuidado, até porque tem um perfil intelectual melhor e sabem colocar a coisa de uma forma correta. Mas quem não tem esse preparo, não perde a noção da função. Meu amigo prefeito fulano, eu estou aqui para ajudar. Quer dizer, o cara perde inteiramente a noção da investidura do cargo que ele está ali e vira base de apoio no sentido de subalternidade pura, sem fiscalizar, sem nada. Então você tem hoje 12 vereadores, 10 da base do governo, que não fiscaliza nada, que aprova o que o governo manda de olho fechado, e 2 que são a oposição ligada ao ex-deputado Lei Correia, aliás, que é representante do mesmo modelo. Se investigar o lixo, babado, esbarra no governo anterior, não pode. Não tem a devida liberdade. Não tem a devida equidistância dos fatos. É a oposição que todo governo gosta. Independência. Essa é não, é a oposição que todo governo gosta, né? Uma oposição assim, todo governo gosta, né? Pois é. Aí, voltando então para o cidadão que reclama, ele vai reclamar 4 anos, mais 4, 16, porque ele insiste na manutenção de um mesmo modelo. Cabo Frio tem o centro arrumadinho e a periferia inteiramente abandonada. E eles vão na periferia e decidem a eleição com a estrutura, com volume, com financeiro, quer dizer, né? E esse cidadão que reclama tem que parar um pouquinho para pensar. Pô, gente, nós estamos aqui há tantos anos e os caras não resolvem, e eu vou votar nos caras de novo. E no representante que ele me indicar, pelo amor de Deus, é uma questão de, né? Um exercício, vamos fazer um exercício aqui. Para cada, como é que é a proporção? Para cada R$1 que se dá assim, na época de eleição, comprando diretamente o povo no dia da votação, para cada R$1, entendeu? Corresponde depois quantos reais que esses camaradas que estão lá comprando, esses políticos que estão comprando, vai ganhar? Corresponde quanto? É uma conta difícil, né, Valade? Difícil. É uma conta difícil. Bate 100 vezes mais? Até porque ninguém pode provar, a coisa é feita com dinheiro vivo, ninguém dá recibo de nada. Não, mas isso é um Agora, eu desafio... 100 vezes mais, eu desafio qualquer um a chegar aqui, entrar no ar e dizer assim, na eleição de Cabo Frio não houve compra de voto. Entra aí alguém que tenha coragem de falar isso, que não usaram isso. Quer dizer, e até quando a gente vai ficar submetido a isso? Então, é o processo de reflexão natural que o cidadão tem que fazer. Se ele quer que mantenha o modelo de gestão, ou se ele quer se orientar e analisar. Tem que ser analisada todas as alternativas que estão colocadas dentro do processo.
independente do tamanho eleitoral, independente do poder econômico do candidato, né? E a população, principalmente, a população que tem uma dificuldade maior de análise crítica por deficiências, a gente reconhece não tem informação deficiências também. Na formação educacional, por deficiências na formação também. de cidadania. Agora, aí, Babá, é que a responsabilidade passa a ser maior desses segmentos mais esclarecidos, que têm a capacidade, têm as informações, faz a análise crítica. E esse cara, muitas vezes, se omite, ou porque tem uma bandinha, ou porque eu não posso, rapaz, eu não concordo com aquilo lá, mas eu tenho um sobrinho, eu tenho uma filha. É impressionante os tentáculos do poder, como também consegue cooptar pessoas que sabem e às vezes até gostariam de ver o modelo trocado, mas que se submetem de uma forma ou de outra. E isso reduz, né, a capacidade real de mudança da situação, tanto no legislativo também, quanto no executivo. Porque às vezes não se dá a devida importância que tem que ser dada à eleição do legislativo, né? Pensa-se só no prefeito e acha que vereador pode ser qualquer um, quando situações que são discutidas no legislativo são fundamentais para a sociedade, como a fiscalização do dinheiro público. É fundamental ter alguém na Câmara, é por isso que a gente aqui defendia o 21, porque 21 permitiria uma representatividade maior da sociedade. Ninguém aqui defendia um número absurdo, ninguém defendia 50, 60. A lei dizia que podia ir de 12, não é isso? Não, dizia que podia ir até 21, não dizia mínimo. Até 21, uma cidade com um perfil populacional de Cabo Frio. Quer dizer, se colocou 17, que era um número que a cidade tinha há pouco tempo atrás, antes do Supremo reduzir para 12. Década de 90, né? Não tinha nenhum oportunismo nisso, não, entendeu? Era a possibilidade de fazer se representar diversos setores e a gente ia torcer muito para que setores independentes não cooptáveis, dentro da Câmara de Vereadores, pudessem fazer o papel que o cargo de vereador recomenda, que é fiscalizar com seriedade. A gente tem que repetir aqui, Cláudio, uma coisa, um fato que ocorreu e a gente tem que ficar repetindo. Se tivesse um vereador decente, não aconteceria aquele 18 de janeiro, que privatizou mais um fato a sem cidade, as ruas de Cabo Frio, que privatizou. Se tivesse um único, não precisa ser de esquerda, não precisa ser de esquerda, não. Um caba decente, um vereador decente, podia ser até conservador, entendeu? Mas se fosse decente, não ocorreria aquilo ali, não. É isso aí. 18, não. Nós vamos fazer mais um intervalo de apoio cultural e vamos continuar tocando nesse tema, chamando a atenção da população. E é isso, é um debate aberto, franco e democrático que a gente promove aí. E os telefones e o MSN estão aí à disposição de todos os nossos telespectadores. 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aí para o terceiro e último bloco, né? 2629-2571, 9201-2047. E o livro da semana, Qual a Tua Obra, do professor Mário Sérgio Cortella. Livro que trata de ética, filosofia, comportamento, né? Um livro muito interessante. Peço desculpa aqui aos companheiros do MSN, que alguns já tinham alguma mensagem aqui, mas tivemos uma queda na internet e o MSN saiu do ar. Então eu fiquei devendo aqui de ler a mensagem aqui do Flávio Luciano, tinha uma mensagem aqui da Alcione também, do Cláudio, meu xará, e infelizmente aqui caiu, né? Acontece, né? Às vezes caiu o MSN, vamos ver se volta aqui, e eu passo aqui as mensagens aqui uma, inclusive, aqui da Alcione, que é uma menina que tem muito... Aliás, não sei se é menina, né? Porque a Alcione, ela tá pode pode ser homem e mulher, né? Porque tem uns nomes que é engraçado, por exemplo, Darcy, né? Pode ser homem. Pode ser homem e mulher. E Alcione também. Eu já conheci um homem chamado Alcione e já conheci uma mulher chamada Alcione. E ela faz uma colocação aqui, realmente, que essa questão do lixo é um problema que não acontece só em Cabo Frio, acontece em todas as cidades aqui da nossa periferia. E que é engraçado, se você for fazer um levantamento, Babai, normalmente muda muito pouco em termos de empresa. Porque esses caras que dominam essa estrutura de lixo no estado, eles têm várias empresas, né,
diferentes em nome do mesmo grupo. É impressionante. É um nome de fantasia diferente, mas o mesmo tem grupo. Várias É igual o transporte, né? Carteirizado, né? Oligopólio, entendeu? É outra monopólio, decisão né? política que diz respeito àquele cidadão que a gente escuta muito na rua, a reclamação dos serviços prestados pela empresa salineira. Agora, saiba você, se o serviço é ruim, companheiro, foi fruto de uma decisão política que foi tomada pela prefeitura e, evidentemente, com o respaldo da Câmara, que permitiu que a empresa tivesse o monopólio do transporte. Sem concorrência, ele deita e rola, determina as faturas, aí vem o tal projeto social da passagem a R$1, e quando a prefeitura subsidia, né, faz um subsídio à empresa, complementando o valor, porque não foi redução da passagem. A passagem continua R$ 3,35. A prefeitura, através de um projeto social, o cidadão paga R$1, mas a prefeitura subsidia e paga a diferença. Então, no fundo, quem está pagando somos nós mesmo. Não é nenhuma gratuidade, nada não. E as pessoas fazem marketing dizendo que são coisa, caridosas, né? Procura saber o valor que é pago à empresa. Procura lá, tenta descobrir para você ver a dificuldade que é. Se você, eu ou qualquer órgão da sociedade civil, a OAB, ou a CIA, mandar um ofício para a prefeitura, ela não responde quanto é, não. Quem tem que... É uma complicação danada para eles informarem isso. Aí você tem que entrar no Ministério Público para exigir a resposta. Outra caixa preta. Agora, quando o ofício parte de um vereador, Babá, que tem um mandato, está investido na representação popular, ela tem que responder. Senão, o prefeito, ele é crime de responsabilidade se ele não responder. Então, aí você vê a importância que tem o vereador nesse processo. Então, a gente costuma valorizar muito a eleição de prefeito e dar um voto de qualquer maneira para vereador. É muito comum isso. Não tem para quem votar, eu vou votar em fulano. Tem que refletir, porque um vereador eleito com um perfil que vai fiscalizar, que vai defender o teu dinheiro, vai ter um aproveitamento muito maior para a sociedade do que um cara que você vai colocar lá para ser base, só dizer amém e tudo pá, e não fiscalizar. Então, essa preocupação com a eleição ela tem que ser global, tanto no cargo majoritário, quanto também em quem vai te representar. Porque, como o Babad disse, se a gente não tomar à frente, se as pessoas de bem não se envolverem na política, como não tem espaço vazio, né, Babad? Serão ocupados por todos esses que vocês costumam dizer e às vezes generalizar. E às vezes de forma injusta, né? É muito comum o cidadão falar, só tem ladrão. Ele vê todo dia notícia de corrupção na TV, nos jornais. Não só tem ladrão, não. Tem muita gente boa lá trilhando na trincheira do bem. E esse cara merece a força, esse cara merece o voto. Tem muita gente colocando de forma clara suas ideias e propostas, entendeu? Que merece ter chance. Então é preciso que a população não se precipite, faça uma avaliação um pouco mais criteriosa. A gente sabe que as pessoas têm o seu trabalho, têm a sua atividade, têm o seu dia a dia, e às vezes não pode estar se preocupando com os fatos políticos todo dia. Mas em momentos, pelo menos em momentos específicos, há a necessidade de uma valorização daquela coisa chamada voto. É ou não é, Babá? E voto é consciência, né? Consciência é um negócio... O voto deveria ser um negócio... Deveria ser tratado, né, como se fosse uma coisa sagrada, né? A questão da consciência, né? Agora, um ser humano que vende a consciência, pô, é uma doideira isso, né? Vender consciência. Pois é. Agora, só que a corrupção tem dois lados, né? A gente sempre fala corrupto, mas tem o corruptor e o corrompido, não é? Não pode ser sempre paternalista, inclusive, nem com o eleitor. Tem duas pontas. Nem com o eleitor. Tem duas pontas, não é? Só o político que está lá que é corrupto, não, mas ele foi posto ele foi votado, foi. Então, quem votou também tem que ter a sua responsabilidade também. O cara que leva tem duas pontas, a corrupção são duas pontas. O cara que leva cinquentinha, única, que leva cenzinho, não tem parcela de responsabilidade disso aí. E a gente aqui não tem esse caosinho de coisa eleitoreira, para ser agradável, não. A gente fala o que tem que falar. O cara que faz está errado, está patrocinando a corrupção, está infelicitando o futuro dele, dos seus filhos, dos seus netos, porque esses caras vão continuar no poder com esse modelo de gestão arcaico, que privilegia poucos, em detrimento de muitos, que privatiza o que é público. Então, é como você disse aqui no programa passado, tem que desprivatizar o Estado e devolvê-lo à sociedade, em qualquer nível, federal, estadual
e principalmente municipal, que é onde a gente vive, né? E cobrar, cara. Tu votou no cara, se você acompanha o trabalho dele, percebeu que ele não está defendendo você, está defendendo outros interesses, você tem que cobrar dele. Chega para ele e dizer, olha, eu votei em você, não voto mais. Tem que ser assim, você tem que valorizar, você tem que ser cidadão, companheiro. Você tem que ser cidadão e valorizar o teu voto. E a gente aqui, um programa como o nosso, que trata dessas questões ligadas à cidadania, quer ter esse papel aqui, uma TV comunitária, entendeu? A gente aqui também, por outro lado, a gente emite opiniões e conceitos, mas a gente não quer ser dono da verdade, não. Essa é a nossa visão, a nossa opinião, que bate com muita gente que participa aqui do programa sobre as mais velhas formas e concorda. Mas se você também, por outro lado, não concordar, os canais estão abertos do mesmo jeito, porque desse debate democrático, franco, aberto, é que vai formar a consciência. Porque quem vai tirar a conclusão é você que está do outro lado. A gente aqui não vai conseguir incutir tudo na tua cabeça se você, por si só, não abraçar essa necessidade de ter um olhar um pouco mais crítico, né, sobre os fatos que corretamente. E a gente está aqui também, a gente não é dono da verdade também, né? A gente tem o nosso ponto de vista, a gente tem a nossa proposta, olha, as nossas propostas, mas não quer dizer que seja, entendeu, 100%. Agora, é no debate, né, no debate de ideias que a gente vai aprimorar, vai aprimorar e vai dar possibilidade para quem for escolher, entende? Quem for escolher de uma forma mais madura, mais consciente, Exato. É necessário ter olhar crítico. A mídia aqui em Cabo Frio hoje, ela vive sobre a influência do poder. Ele é o maior anunciante, o poder público municipal, a prefeitura é o maior anunciante. Então, os jornais, algumas rádios, têm muita dificuldade em abordar temas complexos, temas polêmicos, como esse da questão do lixo. Porque há uma ligação. Tem vários jornalistas que estão na folha de pagamento da prefeitura para isso, entendeu? Para não só defender o governo, mas como também para não levantar temas que despertem o debate na sociedade. Mas isso tem que ser debatido, né? Isso tem que ser debatido e discutido. E volto a dizer, aquele cidadão, ou do governo, ou da Câmara, que se sinta prejudicado, o programa está aberto. Ele pode vir aqui ou nos convidar para ir a qualquer fórum, a qualquer área de debate, que a gente vai discutir o problema. Aqui, é como o Babadi disse, é aberto. O espaço do telefone, o espaço da bancada, está aberto para as vozes concordantes e também para as vozes dissonantes. Não é isso, Babadi? Mas voltando, agora que eu me lembrei aquela questão do lixo, né, depois a gente anunciar todos esses gastos, né, que beiram quase a 100 milhões de reais por ano, a gente estava conversando sobre a questão da usina de reciclagem. É óbvio que não é um projeto barato, Babadi. A gente sabe que tem, mas isso aí passa por um estudo de viabilidade, como você disse, verificar o que ela pode gerar depois de dividendos. De renda, de emprego. Você vê iniciativas fantásticas. Esse mesmo rapaz aí, o Rodrigo Macedo, que está tentando criar essa cooperativa, né, dos coletores. É uma luta muito antiga dele, parece que agora que ele está tendo um pouquinho de apoio aí do poder público, mas não é uma coisa assim massificada, parece que é uma coisa que vai começar muito pequenininha. Pô, ele já teve, inclusive, no meu programa, mostrou que você pode fazer de produtos com vários resíduos sólidos, como essas latinhas de leite, se faz telha com aquilo ali, pode se construir casas populares. É impressionante o aproveitamento. Aí o lixo, aí é um luxo mesmo. Exatamente. Aí é um então, luxo. O investimento, às vezes, ele luxo, passa, né, por um estudo de viabilidade técnica. Porque uma das coisas que eles querem dizer é isso, não, porque isso é muito caro. Tem que ter visão, outro modelo de gestão, como o Babadi disse, com visão de meio ambiente, com visão de sustentabilidade. Isso implica num outro olhar do desenvolvimento da cidade. Urbano, né? E Cabo Frio é uma cidade fundamentalmente voltada para quê, gente? Para o turismo, para o meio ambiente. É uma cidade rica, né, Babadi? No seu patrimônio natural, no seu patrimônio histórico, cultural. E isso precisa ser preservado a qualquer custo. E a questão da limpeza urbana, da limpeza dos rios e lagoas... Isso é o futuro da cidade. Passa diretamente por cima disso. Se você negligencia essas questões, fica claro matando a cidade. Que o modelo está errado. Ou vocês querem que Cabo Frio se transforme, como eu com todo respeito lá o pessoal, numa São Gonçalo, eu costumo usar aqui, numa alcantarização, né, que foi o que acontece na cidade.
Cabo Frio tem uma característica inteiramente diferente disso. E se a gente cortar isso, a gente perde no turismo, a gente perde no projeto de desenvolvimento e vai atingir, sabe o quê? Lá na frente, a geração de emprego e renda. A grande vocação de Cabo Frio é o turismo, é o grande gerador de emprego e renda e precisa de uma gestão competente nessa área de meio ambiente. Aí você olha para o governo, a Secretaria de Meio Ambiente inexiste, eles fizeram uma coordenadoria apenas que não tem orçamento. Então como é que uma cidade com essa riqueza ambiental, com essa riqueza de patrimônio, consegue ter uma gestão adequada no meio ambiente se não existe orçamento de uma secretaria para cuidar dessa área? É uma coisa assim, extremamente clara, que você olha, se chegar uma pessoa aqui de um outro estado, porra, aqui não tem Secretaria de Meio Ambiente, um município com essa riqueza ambiental. Uma demanda, né, ambiental. É inacreditável, é um erro muito claro da gestão pública isso, achar que uma coordenadoria sem orçamento, sem capacidade de material humano de fiscalização, para poder fiscalizar o que, né, coibir o ataque ao patrimônio público, a gente vê nos blogs da cidade, nos jornais a gente quase não vê. A gente vê nos blogs da cidade as denúncias de degradação ambiental. Quer dizer, não dá para aturar mais isso, né? Estamos caminhando para o final, Babate. Para finalizar, eu vou finalizar. Nós vamos dar seguimento a esse assunto. Agora, fica aí para um futuro debate o tema cidades sustentáveis, entendeu? Que aí a gente vai dizer, o lixo é tratado dessa forma em cidade que não ecologicamente incorreta. Agora, uma cidade sustentável, o lixo deve ser tratado dessa forma, entendeu? Para desenvolver isso aí. E a gente vai aprofundar esse tema trazendo aqui um especialista na matéria, porque os dados técnicos, a questão esmiuçada de forma técnica, tem que ser falado por um profissional específico da área. A gente deu aqui, em linhas gerais, muito mais preocupado com a questão orçamentária do que com as questões técnicas nesse primeiro momento. Mas nós vamos trazer aqui uma pessoa técnica nessa área que vai colocar isso de uma forma muito clara para você, né? Hora aqui da gente fazer a nossa despedida, deixar a frase da semana e fazer o sorteio do livro. Eu quero deixar uma frase aqui, uma frase inclusive do Marcelo Freixo, que ele falou isso, Bobade, lá na UPP do Morro do Alemão, né? Onde o governo diz que pacificou e ao mesmo tempo está acontecendo de tudo lá e a comunidade está calada por medo. E aqui em Cabo Frio também tem muita gente calada por medo. Então permite que vá um vereador, um prefeito, uma rádio, uma TV esquematizada, entre aspas, dizer que está tudo em paz. Então a frase é do Marcelo Freixo e diz o seguinte: paz sem voz não é paz, é medo. Essa frase serve para o app do Alemão e serve aqui para Cabo Frio também. Não está em paz não, tem muita coisa que precisa ser dita nessa cidade. E paz sem voz não é paz, é medo. É isso aí. Vamos sortear aqui para ver quem foi aqui o ganhador do livro do professor Cortella. Né? O ganhador do livro foi o Sérgio Friedman, que nos acessou aqui pelo telefone. Né? O companheiro Sérgio Friedman, que outro dia nos forneceu um livro, foi o ganhador aqui do livro. Tenho certeza que ele é um leitor, né? Que vai ter a oportunidade de ler aqui a obra do professor Mário Sérgio Cortella, participação por telefone aqui do Sérgio Friedman. Peço desculpa aqui aos internautas, realmente caiu a internet, a gente não conseguiu restabelecer e eu não tive chance de ler as várias mensagens que estavam aqui, mas nós chegamos a registrar algumas, né? Me despedir de vocês, Babali também manda um grande abraço, marcar um novo encontro para a próxima quarta-feira e vamos continuar torcendo para que o sol possa nascer para todos. Até lá e um grande abraço. Você acabou de assistir o programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão.